Vamos lá. Hoje, nossa aula com unidade 4, parte 1. Continua ainda o mesmo módulo 11. Alimentos industrializados e alimentos naturais. Docentes, a professora Ângela, quem vos fala, e a nossa professora assistente, professora Sabrina. Bem, o objetivo de nossa aula hoje, um deles vai ser compreender o processo de industrialização dos alimentos e também compreender as vantagens do consumo de alimentos naturais em termos de custo, qualidade e benefício para a saúde. Alimentos industrializados e alimentos naturais. Desde a invenção das máquinas, os seres humanos, eles começaram a abandonar os campos e a viver em cidades. Com certeza, esse tópicozinho fez vocês relembrarem aulas anteriores que vocês tiveram com a nossa professora Caroline, certo? Aí a vida moderna levou as pessoas a conviverem com processos, veja bem, processos de industrialização que nos trazem todo o conforto e toda a comodidade. As grandes mudanças ocorridas no mundo devido a esse processo tornaram evidente que a revolução industrial, ela transformou a sociedade agrária, na qual a principal força motriz era quem? Era o homem. E na sociedade industrial, em que a máquina passou a substituir o trabalho manual. Então, ocorreu essa mudança, houve de certa forma uma praticidade. Tudo ocorreu com muito mais velocidade a partir desta substituição. Aí vamos falar de industrialização, que ela pode ser entendida como um processo na qual as funções antes exercidas pelo homem, elas passaram a ser realizadas por máquinas que teriam e têm a maior capacidade e velocidade de produção. A indústria de alimentos, ela surgiu no Brasil juntamente com o processo de industrialização. E a indústria de alimentos, ela cresceu especialmente nos anos de 1920, quando inúmeras empresas brasileiras foram criadas e empresas estrangeiras começaram a se instalar no país. Então, a partir dos anos de 1960, houve um grande avanço tecnológico da indústria de alimentos, que se mantém entre as indústrias de transformação. A de alimentos é que é demais e a que mais se destaca no cenário socioeconômico, produtivo, nacional. Professora Sabrina, temos alguma interação para o momento? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo, o pessoal tranquilo, agora, né? que está se habituando, estão, né? se inteirando do assunto e estão prestando mesmo. atenção, certo? Então aqui é a nossa introdução. Então, com a industrialização, a alimentação tornou-se muito mais acessível. E aqui de novo para relembrar que ela é entendida justamente a industrialização como um processo na qual as funções que antes eram exercidas pelo homem passaram a ser realizadas por máquinas, grandes máquinas que teriam a capacidade maior e uma velocidade maior de produção. Para nós termos noção disso, basta sairmos de casa e encontrarmos uma grande variedade de alimentos em feiras, restaurantes, supermercados e outros locais.
Percebe-se também que alguns alimentos são muito mais caros que outros. Quais os tipos de alimentos que seriam mais caros que os outros? Principalmente os industrializados. Por quê? Porque eles exigem uma tecnologia e passam por todo um processo de fabricação. Olha só, embalagem e distribuição. Isso aqui também o torna muito mais caro. Então, as indústrias, elas podem manipular os ingredientes dos alimentos que elas vendem, com o objetivo de quê? De torná-los mais duráveis e agradáveis para o consumidor, que somos nós. Não é isso, professora? Então, elas têm o poder de manipular todos esses ingredientes, não é isso? Isso mesmo, basta a gente parar para analisar em que hoje a gente se torna muitas vezes dependente da indústria alimentícia, né? A gente tem uma gama de variedade de produtos, quando vamos no comércio, no mercado, as prateleiras são cheias de opções e que muitas vezes você não sabe nem como utilizar, né? Já que as opções são várias, né? Então você precisa de uma orientação como utilizar esses produtos, né? Para que serve, justamente pelo avanço tecnológico propiciado. E esse avanço veio já desde a época da Revolução Industrial, em que houve um distanciamento entre o consumidor, né, e o campo, onde as pessoas produziam os alimentos, muitas vezes baseada na agricultura familiar, né, em que as famílias produziam alimentos para ela mesma, para o consumo próprio e para a relação direta com o consumidor. E hoje não, o consumidor tem acesso mais pelo mercado, então distanciou um pouco a partir da Revolução Industrial. Sem contar que são inúmeras as opções também, não é, professora? Isso, muitas É uma opções. gama de variedades. Se você for toda semana no supermercado, você toda semana encontra novidades, né? Existem alimentos que eu tenho certeza que você nem sabe que existe, né? Justamente por causa desses avanços. Desses avanços tecnológicos, com certeza. Então são por esses motivos que os alimentos industrializados, eles se tornam mais caros. Então, mas não é só, a nossa aula de hoje não é simplesmente para falar dessa questão da industrialização, do custo, um alto custo que, quando chega ao produto final, é colocado em cima desse produto, desse alimento. Hoje nós vamos falar a respeito de uma preocupação no que diz respeito à utilização das indústrias para tornar os alimentos mais duráveis e agradáveis. O que elas utilizam para que isso ocorra? Alimentos mais duráveis e agradáveis. Aí vem o questionamento. Os alimentos industrializados, eles são equivalentes aos in natura? Olha só o questionamento. E aqui nós vamos a um conceito do alimento natural ou alimento in natura, que é uma locução latina que significa na natureza ou da mesma natureza. Então, são alimentos ofertados e consumidos em seu estado, olha só, natural, sem sofrer alteração industrial que modifique suas propriedades físico-químicas, ou seja, a sua consistência, a sua composição, a sua cor, o seu sabor e o seu aroma. Este aqui é todo um conceito de alimentos in natura ou natural. Aí nós vamos ter aqui o exemplo de que as frutas e as hortaliças e o leite fresco são exemplos de alimentos in natura. Professora, mas vamos tirar aqui uma dúvida, vamos fazer um bate-papo rapidinho. O leite fresco, somente o fresco, não é isso, professora? Não em caixinha, nem o em pó. Isso mesmo, o leite de caixinha já passa, né, por um processo, né, na indústria para transformar, para conservar, né?
Então, ele já é um alimento aí processado. Então, priorizar, né, o leite fresco, se possível, né? E as frutas e as hortaliças, tipo, diretamente do produtor. No caso das nossas escolas, que existe a compra direta dos produtores com a escola. Então, os produtores ofertam alimento, tirou lá da hortinha, fez, colheu bonitinho e foi lá entregar para a escola. Aí as frutas e as hortaliças, sim, não é isso? Isso, são alimentos fresquinhos, né? Você tem ali o alimento diretamente adquirido do vendedor, né? Sem ser pela indústria. Sem passar por um processo de industrialização, de modificação, né? Onde ocorre essa mudança toda na consistência, na cor, no sabor e no aroma. E aí tem outro questionamento. Será que todos os ingredientes utilizados são naturais? Olha outro questionamento aqui. Existem leis que regulam a produção industrial de alimentos? Você acha? Aí aqui nós vamos justamente responder. No Brasil, o órgão que fiscaliza a aplicação de regras na área de alimentos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a famosa Anvisa. Então, a Anvisa, ela coordena, ela supervisiona, ela controla as atividades de registro, informações, ela faz inspeção e controle de riscos e estabelecimento de normas e padrões relativos aos alimentos. Então, Anvisa é igual aos alimentos. Então, estabelecimentos de normas e padrões relativos a alimentos. E qual é o objetivo da Anvisa? É garantir, entre outras coisas, as ações de vigilância sanitária de alimentos, olha só, bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens e aditivos alimentares. Aditivos alimentares são compostos que irão nos alimentos e nós vamos ver nos slides adiante. Alguma consideração, professora? Não temos, professora, nenhuma consideração dos alunos, mas justamente a Anvisa, né, o órgão que vai fiscalizar principalmente as substâncias que estão sendo adicionadas nos alimentos, se está no limite correto, né? Porque a grande preocupação é justamente isso. Será que essas substâncias que são adicionadas a esses alimentos podem trazer problemas à nossa saúde? A longo né? prazo, né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Tá certo, então vamos continuar. Informando aqui aos nossos queridos alunos que mais informações existem nos links, não é, professora? Sugerido no nosso módulo. No seu módulo você tem aí disponível os links que você pode acessar o site da Anvisa. No site vai ter diversas informações sobre os alimentos, sobre os aditivos. São informações importantes que você que trabalha com alimentação, é bem interessante que você fique por dentro também. Então vamos lá. Para melhorar a atuação, a Anvisa ela não trabalha sozinha, ou seja, ela compartilha as responsabilidades e atribuições com alguns ministérios, como o da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, e com, obviamente, os estados e os municípios que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ela desenvolveu essa parceria de modo a surtir um efeito melhor, em função de existir uma quantidade enorme de estabelecimentos, existir imensas supervisões a serem realizadas, uma demanda muito grande. Então, essa parceria para viabilizar melhor esse processo. Falando dos alimentos industrializados, nós podemos dizer que eles possuem substâncias conhecidas como, olha só, aditivos químicos, gravem bem, aditivos químicos que apresentam funções muito diversas.
Por exemplo, de conservar por mais tempo o alimento, de melhorar o sabor, fazer alteração na cor desse alimento, acrescentar cheiro ou algum aroma, mudar a consistência desses alimentos, além de inúmeras outras finalidades. E nem todas essas substâncias utilizadas, elas são encontradas na natureza. Muitas delas são resultados de estudos realizados em laboratórios e, em alguns casos, não se sabe, vejam bem aqui, podem grifar, olha, é importante, não se sabe ao certo quais são as consequências do seu consumo para o organismo humano justamente ao longo do tempo. Isso é complicado, não é, professora? É por isso que nós, quando falamos para optarem para os alimentos in natura, para os alimentos que não sofrem esses processos de transformação, não é isso? Isso mesmo, porque embora do ponto de vista tecnológico haja benefícios para a indústria, né? Justamente na parte de conservação, mudança da textura, em criação de variedades de alimentos, né? Isso. Também a preocupação dos riscos que podem trazer à saúde com a utilização dessas substâncias, né? Então, por isso, priorizar alimentos naturais, né? Você observa que alimentos industrializados, na maioria das vezes, são criados mesmo, são produtos quimicamente, né, formulados em laboratórios, são né? testados e retestados para ser colocado no mercado, são passados por laboratórios. Até chegar, né, a alcançar a meta perfeita do produto, né? Isso. Então, mesmo existindo a legislação que orienta sobre as regras relativas aos aditivos alimentares, a fiscalização ela se dá de maneira periódica ou até mesmo esporádica, uma vez que a quantidade de indústrias alimentícias é bem maior do que a atual capacidade de fiscalização da Anvisa. É aquela questão que eu falei para vocês anteriormente, a questão também da parceria de forma a viabilizar esse processo de fiscalização. Então, eventualmente, pode ocorrer que, pela falta de vigilância, haja desobediência às leis dos aditivos químicos, colocando em risco a saúde dos consumidores. Então, atualmente, em todas as indústrias que utilizam aditivos, elas devem respeitar as quantidades estabelecidas pela Anvisa, bem como descrevê-los no rótulo dos respectivos alimentos, mas às vezes é o que a gente observa que isso não ocorre, não é, professora? Essa utilização baseada na legislação, não é isso? Isso mesmo, né? São muitos alimentos, né, que a Anvisa tem que fiscalizar, e a Anvisa, ela também estabelece quais aditivos devem ser utilizados de acordo com a categoria dos alimentos e qual o limite máximo a ser utilizado também no alimento para que não haja riscos para a saúde humana. Então, a Anvisa, né, que tem a função de fiscalizar, porém, nem sempre é possível estar ali uma fiscalização acirrada, né? Uma infinidade imensa de estabelecimentos, não é isso, professora? De indústrias de alimentos que realmente dificulta um pouco esse processo, não é isso? Então, vamos lá. O texto nos fala que todas as informações a respeito do alimento, elas devem estar contidas no seu rótulo, tais como, olha só, o nome do produto, o peso, os ingredientes, as características e a data de validade. Hoje, a partir de hoje, você vai poder
ter uma noção bem mais abrangente em relação a essa questão. Então, nós sempre informamos, verifique a data de validade do produto, pelo menos é o item básico, não é, professora? Mas hoje eles vão poder ir um pouco mais além. Então, a partir de amanhã, você já vai no supermercado, já ler com conhecimento de causa a questão dos rótulos, não é isso? Isso mesmo. Então, no entanto, nem sempre as informações presentes, elas são de fácil entendimento, certo? Por exemplo, há uma diferença entre o rótulo dos alimentos e a sua embalagem. Olha o conceito do rótulo. O rótulo é toda a inscrição, é legenda, é alguma imagem e gráfico que estejam escritos, impressos, estampados, gravados ou colados sobre a embalagem do alimento. Já a embalagem, ela vem a ser o recipiente destinado a garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos. Professora, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Professora, na parte ali que fala que nem sempre as informações presentes são de fácil entendimento, né? Por quê? Porque tem pessoas que nunca aprenderam, né, a fazer a leitura de um rótulo corretamente, né? E também porque na maioria das vezes os alimentos contêm um rótulo tão pequenininho, né, que fica difícil até de visualizar. Demais. Às vezes é preciso utilizar uma lupa, né, para poder ver direitinho. Então é uma situação que não deveria acontecer. O rótulo tinha que estar ali ampliado, justamente para o consumidor ver o que ele está consumindo de verdade, né, professora? Isso aí faz até com que a pessoa, às vezes ela pode estar até com aquela vontade de ler o rótulo, de mas ela tenta, não consegue, deixa pra lá. Aí desiste. Só a data mesmo de validade. Então, aqui nós temos um exemplo, olha só, exemplo de uma caixinha de leite, isso aqui tudo vai ser a embalagem, olha só, aqui o rótulo. Olha só, tudo que esteja impresso, não é isso, professora? Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Olha o rótulo, a embalagem, então está tudo direcionado. Isso aqui é de forma a facilitar o entendimento. Está bem claro, né? Desculpa. Então, aí existem alguns tipos de embalagens, que podem ser de vidro, de plástico, ou mesmo papelão, olha aqui, de vidro, de plástico, de papelão, até mesmo alguns enlatados, certo? Para vocês terem essa diferença dos tipos de embalagem. Professora, tem alguma interação ou estão somente assistindo a aula? Estão somente assistindo a aula, tá certo, então vamos lá. Continuando a rotulagem nutricional. Então, com maior conhecimento dos rótulos, é aquilo que eu falei, você poderá optar por produtos mais saudáveis na hora de fazer as suas compras. Então, a importância da rotulagem nutricional dos alimentos para a promoção da alimentação saudável, ela é destacada em grande parte dos estudos e pesquisas que envolvem a área da nutrição e a sua relação com estratégias para a redução dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis, que são as DCNTs. Esse tema vem sendo bastante discutido, não é, professora? Inclusive nas aulas anteriores, não é isso? Isso mesmo, as doenças crônicas, né, causada também pelo alto consumo de alimentos industrializados. Vamos lá. O uso das informações nutricionais obrigatória nos rótulos dos alimentos e bebidas embaladas, ele está regulamentado no Brasil desde 2001. Então, desde então, no Brasil, as empresas fabricantes de alimentos e bebidas, elas foram obrigadas
por lei, a colocar em seus rótulos várias informações para que o consumidor fique mais esclarecido a respeito das características do produto que ele quer comprar, que ele quer consumir. Então, o rótulo do alimento, ele funciona como uma forma de comunicação, olha só como é importante, uma forma de comunicação entre os produtos e o consumidor. É uma forma de informar o que contém nele e os demais, demais nutrientes, demais detalhes que nós veremos aqui para frente. Então, de acordo com a publicação do Ministério da Saúde sobre rotulagem nutricional obrigatória em 2005, nós vamos ver aqui algumas informações que devem sempre estar presentes nesses rótulos e é importante que você as identifique. Deixa eu pegar um outro. Olha aqui, a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela informa que os ingredientes que compõem o produto, então ela vai estar justamente falando que naquele alimento que você comprou, ela tem determinado tipo de ingrediente, todos os ingredientes que compõem aquele produto. A leitura dessa informação, ela é importante porque o consumidor, ele pode identificar a presença de termos como, por exemplo, açúcar, sacarose, glicose ou outros tipos de açúcares, como dextrose. A partir de hoje, verifiquem as embalagens que vocês vão ver que sempre vai ter algum tipo dessas opções. É importante a leitura dos ingredientes, pois eles são apresentados em quê? Em ordem decrescente. Isto é, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto e o último em menor quantidade. Um exemplo, um pão, não é isso, professora Sabrina? Um pão vai ter farinha de trigo. Obviamente, na sua lista de ingredientes, o primeiro ingrediente a ser relacionado vai ser a farinha de trigo, porque ele vai vir em maior quantidade. Então, vai ser do maior para o menor. Isso, você pode também comparar, por exemplo, o pão integral, né? Isso. O pão integral, o primeiro ingrediente que deve estar contido na lista é a farinha de trigo integral. Porém, tem pães que se dizem integrais, em que o primeiro ingrediente é a farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Isso. E o segundo ingrediente é a farinha de trigo integral. Então, significa que esse pão, ele contém mais a farinha de trigo convencional, que não é integral, né, do que a própria farinha integral. Então, essa é a importância de você analisar o rótulo, comparar e saber qual que é o melhor pão para você escolher, né? Escolher aqueles verdadeiramente integrais. Aquele que informa o que tem, que realmente é, não é isso? Isso mesmo. Então, observação aqui. Os alimentos de ingredientes únicos, como açúcar, café, farinha de mandioca, leite, vinagre, eles não precisam apresentar a lista de ingredientes, porque olha só, como o nome diz, alimentos de ingredientes únicos. Por quê? Porque eles são compostos simplesmente por aquele único ingrediente. Por exemplo, o café é composto de quê? Do pó do café, certo? Então, os aditivos alimentares, eles também devem fazer parte da lista, sendo relacionados, olha só, já por último. Vamos à origem. A origem, ela permite que se saiba quem é o fabricante do produto e onde ele foi fabricado. Caso tenha algum problema, que Deus o livre, aí você manter algum tipo de contato, não é isso, professora? Isso. Diz que dessa forma é possível a gente saber qual a procedência desse produto, olha, como eu falei, e entrar em contato com o fabricante se for
o caso. Por isso é importante que nas escolas, ao receberem os alimentos, as pessoas responsáveis pelos alimentos, é importante observarem uma série de quesitos e que essas pessoas elas estejam atuantes, justamente na hora de receber. É uma forma de você estar controlando, fazendo o controle de qualidade, controle higiênico-sanitário desse alimento. Então, atualmente a maioria das indústrias, elas oferecem o serviço aos clientes, que é o serviço de atendimento ao consumidor. Se vocês observarem, já devem ter visto essa siglazinha aqui, ó, o SAC, que ele é disponibilizado também no rótulo, às vezes em telefone e o e-mail para facilitar o contato em caso de dúvidas, críticas ou até mesmo sugestões. O prazo de validade. Então, os produtos eles devem apresentar pelo menos o dia e o mês quando o prazo de validade ele for inferior a 3 meses. Olha só, inferior a 3 meses. O mês e o ano para os produtos que tenham prazo de validade superior a 3 meses. Então, um inferior a 3 meses e outro superior, certo, professora? Isso mesmo. Se o mês de vencimento for dezembro, basta indicar o ano com a expressão fim de tal mês e o ano. E o prazo de validade, ele deve estar presente de forma visível e clara. Então, se você for comprar algum alimento, viu que não está visível, você pode deixa aquele alimento, troca para ver se você acha algum tipo de embalagem que possa estar mais visível. No caso de alimentos que exijam condições especiais para a sua conservação, deve ser indicado o melhor local de armazenamento, tipo freezers, congelador, geladeira e o vencimento correspondente. O mesmo se aplica aos alimentos que podem se alterar depois de abertos as suas embalagens. Nós sabemos que os alimentos, após a sua abertura, eles têm um prazo de validade reduzido, né, professora? Isso mesmo, principalmente na escola é bom você estar atento a esse prazo de validade, né? Depois que a embalagem é aberta, né, os alimentos contêm outro prazo de validade, então fique atento a esses detalhes também. Sugerimos que as escolas, elas façam a abertura dos alimentos para serem utilizados, consumidos no dia, porque existe uma quantidade enorme de alunos a serem servidos, é uma forma de evitar possíveis problemas relacionados à saúde, né, professora? Mesmo. Então, o consumidor ele deve estar sempre atento à data de validade ao adquirir um alimento. Muito importante isso. Aí nós temos aqui, ainda na rotulagem nutricional, que todo produto vencido, ele deve ser desprezado, porque além de perder a garantia de qualidade pelo fabricante, ele pode trazer riscos à saúde, é o que nós falamos há pouco. O item 4 é o conteúdo líquido. Ele indica a quantidade total do produto contido na embalagem. Então, o valor deve ser expresso em mililitro, ml, litro, L, grama, G, quilograma, kg ou por outra unidade. Olha aqui um exemplo. O lote é um número que faz parte do controle da produção. Caso haja algum problema, o produto deve ser recolhido ou analisado pela identificação do lote a qual pertence. O sexto são instruções sobre o preparo e uso do alimento. Então, quando necessário, o rótulo ele deve conter as instruções necessárias sobre o modo apropriado de uso, incluindo a reconstituição e o descongelamento. Professora, alguma observação daqui? Não, professora, nenhuma observação. Então, nossos alunos estão
atentos. Estão quietinhos aí, só prestando atenção. Então é importante, você viu aí a gama, né, de informações que você tem no rótulo, então é importante você já começar a observar, analisar, né, professora, sobre essas informações. Então, vamos ao item 7. Informações nutricionais. Todos os alimentos e bebidas produzidos, comercializados e embalados na ausência do cliente e prontos para oferta ao consumidor, eles devem ter informações nutricionais presentes no rótulo. A informação nutricional obrigatória, ela é o que? Ela é a tabela nutricional. Sua leitura é importante porque, a partir das informações nutricionais, a pessoa pode fazer escolhas mais saudáveis, tanto para ela quanto para a família. Então, obrigatoriamente, as informações nutricionais devem estar por porções, fatias, copo, unidade. E os ingredientes, eles devem estar dispostos conforme nós veremos a figura. Olha só, aqui nós temos o produto. Olha a informação nutricional deste produto. Então, temos todos os macro e micronutrientes. Nós temos a porção, informação da porção, que é a quantidade média do alimento que deve ser usualmente consumida por pessoas sadias cada vez que o alimento é consumido, promovendo a alimentação saudável. Nós temos o percentual de valor diário, não é? Que é um número em percentual que indica o quanto o produto em questão apresenta de energia e nutrientes. A medida caseira, que indica a medida normalmente utilizada pelo consumidor para medir os alimentos. Nós temos aqui dizendo que cada nutriente apresenta um valor diferente para calcular o valor diário, certo? Essas informações aqui do que nós falamos. Professora, será que eu esqueci algum ponto? Todos os pontos. Acredito que não. Não, professora, foram bem destacados todos os pontos. Certo? Então vamos passar. Oitavo, os alimentos para fins especiais. Eles são para fins especiais, ou seja, formulados para atender a necessidades específicas e devem ter no rótulo a respectiva designação seguida da finalidade a que se destina. Exemplo, diet, light ou enriquecido com vitaminas ou até mesmo isento de lactose. Então, os portadores de enfermidades, eles devem ler os rótulos dos alimentos, observando a lista de ingredientes e a rotulagem nutricional para verificar a presença daquele ingrediente ou até mesmo nutriente que não deve consumir ou que pode, ou até mesmo que pode consumir, só que em pequena quantidade. Aí nós vamos falar aqui alguns tipos de enfermidades que faz justamente essa questão de restrição de escolhas, não é isso, professora? Isso mesmo, principalmente pessoas que acabam optando por alimentos diets, né? Por causa de alguma enfermidade que contém, né? Isso, então vamos lá, aqui é a diabetes mellitus, né? Atenção aos alimentos, olha só, com açúcares em sua composição, sejam diet ou mesmo light. Então, os produtos diet, eles são destinados para dietas, olha só, com restrição de carboidratos, de gorduras e dietas de ingestão controlada de açúcares. Devem conter a seguinte advertência, olha só, diabéticos, dois pontinhos, contém aí especificar o tipo de açúcar presente, não é assim, professora? Isso mesmo, é importante mesmo esclarecer essa questão dos produtos diet light, porque muitas vezes o consumidor vai comprar
e não sabe para que serve, né? Os produtos Diet Light, qual a diferença? Então, os produtos Diet são aqueles que têm a isenção de alguma substância, pode ser açúcar, gordura, e os produtos Light são aqueles que contêm alguma substância ou alguns nutrientes reduzidos em no mínimo 25% da quantidade, quando comparado a um alimento convencional, a um alimento normal. Geralmente as pessoas passam a ter o conceito assim, né, professora? Veja se a senhora concorda. Ai, é diet, ai, é light. Não, não engorda. Geralmente quando elas estão preocupadas, fazendo algum tipo de educação alimentar, então vou comer bastante. Aí o conceito é errado, né? Um exemplo dessa situação são os refrigerantes diets, né? Às vezes a pessoa quer emagrecer e vai comprar um refrigerante diet, mas é importante lembrar que o refrigerante diet ele pode ter menos calorias, porém ainda vai conter açúcar, aditivos químicos, conservantes. Não é a isenção da caloria que vai torná-lo mais saudável ou vai fazer você emagrecer. Por isso que é bom utilizar o bom senso, né, professora? Isso. Sempre esse bom senso em tudo, não é isso? Isso mesmo. Então, pressão alta, né? Então, você tem que ter atenção ao conteúdo de sódio descrito na informação nutricional dos rótulos. Então, os produtos diet ou light em sódio apresentam baixo ou reduzido teor de sódio. Devem ser evitados os produtos que contenham sacarina, ciclamato de sódio, que, embora sejam adoçantes, são substâncias que contêm sódio. E isso aí é o que mascara, não é, professora? Então, às vezes, as pessoas confundem, né? Isso, e também o uso de adoçantes, né? Sem saber, por exemplo, tem adoçantes que contêm justamente o ciclamato de sódio. Isso. Então, os mais indicados são os adoçantes esteviosídeos, né? Que são adoçantes naturais. E não contêm essas substâncias ricas em sódio. A doença celíaca, né? Você tem que estar atento à lista de ingredientes dos alimentos que contém sua composição: trigo, aveia, cevada, centeio e outros derivados. Então, o rótulo desses alimentos, próximo à lista de ingredientes, deve conter a advertência: contém glúten. Para os alimentos que não contêm trigo, aveia, cevada e centeio em sua lista de composição, a advertência que deve constar no rótulo é: não contém glúten. E isso você tem que ficar atento. Então, o conceito da doença celíaca é que ela é causada pela intolerância ao glúten, que é uma proteína encontrada em cereais como trigo, aveia, cevada, centeio e seus derivados, ou até mesmo em preparações que contenham alguns deles, como massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos, cervejas, uísque, vodkas e alguns doces. E ela só pode ser diagnosticada por meio de exames específicos. Então, palavras, sinais ou desenhos que tornem a informação do rótulo falsa, isso aí são explicando o que não pode apresentar no rótulo. Então, são palavras, sinais, desenhos que tornam as informações do rótulo falsa, como, por exemplo, determinada quantidade de chocolate que equivale a um copo de leite. Atribuir ao produto qualidades que não foram demonstradas, como, por exemplo, dizer que o consumo de certa quantidade de um produto, ele reduz o risco da doença do coração. Ou até mesmo destacar a presença ou ausência de qualquer nutriente que é próprio do alimento, como, por exemplo, óleo vegetal sem colesterol. Por quê? Porque nenhum óleo vegetal ele possui colesterol. Indicar que o alimento possui propriedades terapêuticas ou medicinais, como, por exemplo, prevenir a osteoporose. Ressaltar em certos tipos de alimentos processados a presença de componentes que sejam adicionados como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia de fabricação semelhante. Por exemplo, maionese preparada com ovos. Porque toda maionese ela deve ter
ovo em sua composição. Professora, alguma consideração já para finalizar a nossa aula hoje de rotulagem, alimentos industrializados e alimentos naturais? Então, isso mesmo, professora. Geralmente, né, os rótulos contêm algumas informações desse tipo, que é justamente para tentar atrair o consumidor para consumir esses alimentos, né? Então, fique de olho, fique atento, agora que você já sabe quais as informações que devem conter nos rótulos, fiquem atentos para comprar os alimentos adequados. Adequados, né, porque a propaganda existe, a mídia existe, ela usa de inúmeras artimanhas para convencer o nosso consumidor, e basta né? você agora utilizar o seu bom senso, já que você agora tem conhecimento na área. É isso aí. Então agora nós vamos dar um intervalinho para que vocês desenvolvam atividades de vocês, façam os questionamentos e nós retornaremos com a nossa interação. Até lá!